Muito bom dia, uma boa manhã de domingo, que é o último momento deste nosso retiro, do início da Quaresma, que temos estado a acompanhar, mas mais ainda a realizar, uma vez que pela meditação, pela oração, pelo encontro com Deus, pela reflexão acerca da nossa vida e os desafios que a nossa fé nos põe, todos estaremos a fazer um percurso interior, que é aquilo que mais importa num tempo de retiro. E como temos acompanhado, conduzidos pela figura de José, de Maria e de Jesus, a Sagrada Família. Nós concluímos hoje este tempo das nossas meditações com a perda e o encontro de Jesus no templo. Pelo que leio o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, versículos 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. A família de Nazaré, conforme sabemos pelo Evangelho, e temos acompanhado inclusivamente ao longo deste retiro, esta família foi marcada por várias perdas e perdas de vária ordem. O Evangelho destaca especialmente 2. A perda no templo e a perda na cruz. São 2 lugares que se tornaram para todos os lugares da perda, por um lado, e do encontro, por outro. Os lugares privilegiados da perda que se tornam especialmente os lugares do encontro. A nossa vida está, de facto, marcada pelos encontros com os outros e com Deus, mas está também marcada pelas perdas que podem ser aproveitadas para se tornarem um sinal da esperança. Em alguns casos, infelizmente, também se tornam os lugares do desencontro e, portanto, do desespero. A partir da fé e da certeza do amor de Deus por nós como Pai, gostaríamos todos e pedimos a Deus que nos ajude a fazer de todas as perdas um lugar de esperança e de encontro que possa dar sentido à nossa existência. Os pais de Jesus
iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. E aos 12 anos, Jesus foi com eles e perdeu-se sem que eles o soubessem. Vieram a encontrá-lo depois, como ouvíamos, no templo, entre os doutores, os especialistas na interpretação da lei de Moisés, e ouvia-os e fazia-lhes perguntas. A lei de Moisés, previa a peregrinação a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano para a celebração das principais festas dos judeus. A festa dos Ázimos, ligada à Páscoa, também a festa das Semanas ou do Pentecostes, ligada à Aliança do Sinai, e a festa das colheitas, ou a festa das tendas, ligada à época das vindimas e depois ao tempo do êxodo no deserto. São festas próprias de um povo, de um determinado tipo de religiosidade, muito ligada à pastorícia, depois já a uma vida sedentária e a celebrar os principais acontecimentos, não só da situação da humanidade sobre a terra, mas depois também de uma forma muito especial ligada à revelação de Deus a Israel. E este passo da vida de Jesus e da família de Nazaré situa-se então na peregrinação da festa da Páscoa, uma celebração inicialmente ligada ao renascer da natureza e da vida no início da primavera, quando o povo hebreu ainda se encontrava na situação de povo nómada. Esta festa da Páscoa passou depois a ter um novo significado, porque a passagem do Mar Vermelho marcou este início do itinerário da escravidão para a liberdade e constitui a leitura crente de um povo a quem Deus se revelou como Pai e como Libertador. Enquanto acontecimento central da vida de Israel, esta festa da Páscoa tornou-se um verdadeiro acontecimento fundador da vida de Israel, do seu percurso, e inclusivamente o acontecimento fundador daquilo que hoje temos como a Bíblia ou as Sagradas Escrituras. A leitura do Antigo Testamento, centrada na Primeira Aliança, ou na Antiga Aliança, dará lugar à festa da Páscoa cristã, centrada na pessoa de Jesus Cristo, aquele que sofre, morre e ressuscita, que vive o mistério pascal que nós continuamos a celebrar, porque fez de nós o novo povo de Deus. Esse acontecimento fundador da nossa condição de novo povo de Deus, porque da nova aliança, e que também está, com certeza, na origem dos textos bíblicos do Novo Testamento ou da Nova Aliança. A peregrinação a Jerusalém pela festa da Páscoa marca e manifesta a condição crente de José, de Maria e de Jesus. A sua condição de uma família bem enraizada, por um lado na tradição cultural, por outro na tradição social, mas sobretudo na tradição religiosa daquele povo, dimensões estas que eram absolutamente indissociáveis. Jerusalém era a cidade central, um lugar atrativo sob todos os pontos de vista, mas, sobretudo, um local, uma cidade com um significado religioso incontornável. Era a cidade de David, o lugar que Deus escolheu para aí habitar o seu nome, no monte do templo, que recebera a Arca da Aliança e se tornara o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo. Era ainda, na linguagem mais tardia, o Monte Sião, o lugar para onde deviam confluir todos os povos da terra, que são chamados a celebrar o banquete que Deus preparou para toda a humanidade. É por isso sempre uma cidade central,
para o povo de Israel e depois, como sabemos, tornou-se também uma cidade central para outros povos, outras culturas e, inclusivamente, outras religiões. Este episódio da perda e encontro de Jesus no templo, como nós habitualmente formulamos, pretende centrar-nos na pessoa de Jesus, que a comunidade cristã acolhe como a sabedoria de Deus. Pretende acentuar a sua condição divina, ou seja, a sua identidade de filho de Deus, mas pretende também afirmar a sua condição humana, pois o seu comportamento expressa claramente a sua humanidade. O próprio facto de se perder e vir a ser encontrado pelos seus pais, pois manifesta com toda a clareza a sua humanidade. Com este texto, o evangelista Lucas encerra aquela primeira parte da sua narração, as chamadas narrativas da infância de Jesus, e abre-nos, por sua vez, ao mistério da sua pessoa e da sua vida, para depois continuar com a narração da sua vida pública, que vai culminar com o mistério pascal. Neste mistério pascal, então, revela-se, é o sinal maior, revela-se o mistério escondido desde o princípio, acerca da identidade de Jesus e acerca da salvação que oferece a toda a humanidade. Quem tem a graça de o encontrar pode conhecer e acolher, a partir do mistério pascal, desse grande sinal, o mistério de Jesus, até ali, de algum modo, escondido. De uma forma muito simples, este texto evangélico oferece-nos vários momentos. A viagem para Jerusalém, com uma motivação bem clara, a estadia de Jesus no templo, local de visita ou de peregrinação obrigatória. Subir a Jerusalém é sempre subir ao templo do Senhor. Depois, a perda de Jesus, a sua procura por parte dos pais, a repreensão dos pais, esta feita pela voz de Maria, que é mais dada a palavras do que propriamente José, e ainda a resposta de Jesus, para depois se empreender de novo a viagem em direção ao lar, ou seja, a Nazaré. Podemos fazer, como sempre acontece com os textos do Evangelho, diferentes tipos de leitura, ou pelo menos focar-nos em diferentes aspectos, se não pudermos considerar a totalidade do texto. E hoje centramos-nos de modo especial na questão da perda, que pode ter duas vertentes. Maria e José perdem Jesus, que fica ou quer ficar na casa do Pai. Jesus perde Maria e José, perde os pais, igualmente por querer ficar na casa do Pai. Os dois pontos de vista, de Jesus que perde os pais ou dos pais que perdem o filho. Sempre pela mesma motivação, estar na casa do Pai, entendamos neste caso então com maiúscula, para fazer referência a Deus Pai. De uma forma ou de outra, estamos sempre diante de um drama pessoal e familiar que afeta a todos, a toda a família. Traz momentos de sofrimento profundo, mas é ali também, nesses momentos de sofrimento profundo, em que todos estão afetados pelo drama da perda, que se abrem os horizontes de esperança e da consolação na perspectiva do reencontro, e quando esse reencontro se dá e todos podem voltar à simplicidade, tranquilidade e aconchego da vida familiar em Nazaré. Imaginamos a ansiedade e a dor de toda a família no momento da perda, mas podemos imaginar também a alegria
do momento do encontro, mesmo que o Evangelho sublinhe que nem tudo podia ser compreendido. Ficava sempre uma aura de mistério, um sentimento de desconhecido, que, no entanto, não podiam apagar a tranquilidade e a paz profunda que se desvela, que se conhece naquele momento de encontro. Maria, como diz o texto, e José, como se depreende do facto de ser pai, guardam todas aquelas coisas ou aqueles acontecimentos ou aquelas palavras no seu coração. O Evangelho refere-se a Maria, a mãe. Não significa que o pai, que era inclusivamente mais dado ao silêncio, pelo menos porque já vimos que nos apresenta o Evangelho, não significa que o pai não ficasse efetivamente a considerar ou a meditar ou a contemplar todos aqueles acontecimentos no seu coração, tendo já conhecimento de uma pequena parte do mistério que se começava a desvelar, mas sabendo com certeza que uma enormíssima parte estaria ainda por conhecer. O silêncio torna-se ocasião de consideração de tudo, também ocasião de algum gozo interior, também de algumas dúvidas, de alguma esperança e alegria que não podem ser ainda plenos, nenhum deles, mas que são essenciais para dar continuidade à vida e para continuar o caminho de regresso a casa. E isto passa-se sempre com todos nós. A partir da fé já temos conhecimento do mistério, de algo do mistério que nos envolve, do mistério de Cristo, do mistério da Igreja, do mistério da nossa própria vida, dos encontros e dos desencontros. E, portanto, já há em nós uma consolação, um gozo interior, uma alegria e uma esperança, mas que, na perspectiva da nossa fé e da nossa vivência, não são totais nem são plenos, porque nunca terão realização completa sobre a terra que pisamos, mesmo que já tenhamos sido inseridos neste mistério de Cristo, no mistério da sua vida e da sua Páscoa, a partir do batismo que recebemos e que procuramos alimentar exatamente a partir da nossa fé. O silêncio é, ao mesmo tempo, um sinal de abertura ao mistério de Deus manifestado em Jesus e um sinal de abertura da inteligência e do coração àquilo a que se tem chamado a inteligência da fé, que é o objetivo central de toda a narração evangélica. Podíamos também focar-nos, para além das perdas de Jesus, de José e de Maria, nas nossas próprias perdas. A nossa vida está marcada, efetivamente, por muitas perdas, todas elas dolorosas, que precisamos de acolher, compreender e tornar oportunidades para o encontro, ocasião de renovação da esperança pessoal, familiar, comunitária. Se não são ocasião para a renovação da esperança pessoal, familiar e comunitária, são simplesmente uma realidade trágica que podem ajudar-nos, enquanto pessoas, enquanto comunidade, a afundar cada vez mais. Em primeiro lugar, é a perda das pessoas. A perda das pessoas é aquela que normalmente mais dolorosa se torna na vida, seja de quem for. Todas as pessoas em geral, mas com certeza que de uma forma muito diferente a das pessoas que conhecemos, que amamos, dentro do seio familiar ou nas relações mais próximas. E a perda pode ser pela morte, mas pode ser, inclusivamente, por outros motivos. Pela ausência de relações, pelo distanciamento, pela inimizade, pela discórdia,
pela indiferença, seja por que motivo for. Afeta-nos também a perda, mesmo então dos desconhecidos, num sentido mais lato, por termos bem vincado em nós este sentido da comunhão humana e da universalidade da condição humana, ou então da fraternidade humana, bem expressa no Evangelho e tão recentemente explicitada na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos irmãos. Não simplesmente por uma consideração vaga da nossa humanidade, mas porque somos todos criaturas de Deus, filhos de Deus Pai, irmãos em Jesus Cristo. E podíamos continuar. E filhos de Maria, e filhos da Igreja, e portanto, irmãos em Deus Pai, irmãos em Cristo, irmãos no Espírito, irmãos em Maria, irmãos na Igreja e também, com certeza, irmãos na nossa condição humana. Todas as situações de morte são particularmente portadoras de um sentido de perda. Mesmo que racionalmente compreendamos ser a morte uma realidade tão natural, a nossa dimensão afetiva e relacional não pode acompanhar o passo da razão, porque o coração vê mais longe e tem outras razões e tem os sentimentos que também fazem parte integrante de nós. E, portanto, a razão que nos diz que é natural e que é assim e que fomos criados desta forma e que, inevitavelmente, havemos de passar por esse momento decisivo, pois não é tudo quando se trata de acolher esta perda, sobretudo para fazer dela uma oportunidade de esperança. Nos dias em que vivemos, estamos a ser provados de forma nova, desconhecida por nós pelo menos, e agora à escala inclusivamente global, deste sentimento de perda, consequência da pandemia que traz doença, sofrimento e morte e que traz muitos outros males ou muitas outras perdas que povoam a vida de homens e mulheres, irmãos nossos, de algum modo, a vida de todos nós, nesse contexto de solidariedade em comunhão que nos vem da fraternidade que nos caracteriza. Corremos também, neste caso, o sério risco de encarar tudo à luz da inteligência e da razão e, portanto, de forma fria e de pôr de lado o coração, às vezes até como precaução ou marcados pelo medo de nos deixarmos envolver demais e, por isso, porventura também, sentirmos mais e sofrermos mais. Corremos, por isso, o risco de ficar com alguma insensibilidade ou um pouco adormecidos ou anestesiados diante do sofrimento do próximo, até por se ter tornado tão comum, vou dizer quase vulgar, por ter alastrado de tal forma a todos os contextos humanos que, a certa altura, pode parecer uma realidade instalada e da qual até pode fugir-se para não ter que a enfrentar. A outra grande perda que pode acontecer na nossa vida é a perda da esperança. Estamos todos sensíveis com a perda da esperança ou à perda da esperança de muitos dos nossos irmãos, e com razão, pois quando falta a esperança, ficam abalados os fundamentos da vida. Tanto nas situações limite que enfrentamos, como em muitas outras situações mais comuns, mais habituais ou cotidianas, fruto dos problemas familiares, das situações de doença, da falta de trabalho ou das deficientes condições de vidas, mas sobretudo da falta de amor, quando isto acontece e leva à falta de esperança, essa falta de esperança conduz à morte espiritual,
conduz à falta de sentido para a vida. E se a morte natural é um momento decisivo, a morte espiritual é com certeza também o momento decisivo na vida, seja de quem for. Hoje sofre-se mais da falta de esperança do que de outros problemas. Ou a falta de esperança faz sofrer mais e é mais grave, tem maiores consequências do que muitas outras faltas ou muitas outras perdas que possam ocorrer na vida. Os outros podem ter uma solução mais ou menos eficaz com a mudança de condições externas. E às vezes a mudança de condições externas, sociais, económicas, políticas, culturais, religiosas, etc., ajudam a resolver muitas dessas perdas que ao longo da vida se possam ter. Mas a falta de esperança afeta efetivamente a alma, toca o mais íntimo do coração humano e não está só dependente das condições materiais de vida, nem das condições sociais. É uma realidade muito mais profunda do que um conjunto de condições sociais, culturais, religiosas, sociais, porque afeta efetivamente no mais íntimo do coração humano. E, portanto, também só aí se pode resolver. De tal maneira que o cuidado com a vida espiritual no sentido de vida à luz do Espírito de Deus e conduzida pelo Espírito de Deus. O crescimento interior na fé, no amor. Com certeza que a pacificação do coração no contacto com os outros, com a oração, com a liturgia, com a palavra de Deus, com o silêncio, com a contemplação, tudo hão de ser momentos marcantes deste caminho e deste percurso que nos é proposto e de que nós sentimos necessidade para fortalecer a esperança, para que ela se não perca e não morra. E o tempo de Quaresma, não só o tempo de Quaresma, mas este de um modo especial, é tempo de um cuidado mais concreto no que diz respeito à vida espiritual, no Espírito de Deus, ao crescimento interior, à procura da paz do coração por meio da oração, da meditação, da liturgia, da palavra de Deus, da caridade e do encontro com Deus e com os outros. Há ainda um outro aspecto dos três que gostaria de vos apresentar, que raramente se inclui entre as perdas mais graves que afetam a humanidade, dada a tendência que nós temos para valorizar mais as seguranças materiais, sociais, psicológicas, por aí fora, em detrimento do lugar de Deus na nossa vida. E refiro-me à perda da fé. O fenómeno do secularismo e do ateísmo, juntamente com diferentes formas de materialismo, tem uma repercussão muito grande na vida da humanidade, particularmente destes últimos séculos. E acentuada, com certeza, essa perda no tempo que vivemos. E percebemos que a diminuição do sentido religioso, pelo menos o sentido religioso na sua dimensão sobrenatural, é claramente um prejuízo para o bem-estar da humanidade. Porque religiosidades continua a haver muitas e às vezes até vão crescendo e se desenvolvendo a um ritmo muito acelerado, conforme a intuição deste, daquele ou daquele outro, vindas do Oriente e do Ocidente, assim como as espiritualidades. Agora, esta dimensão da religiosidade sobrenatural, que assenta na fé, no Deus vivo e verdadeiro, revelado por meio de Jesus Cristo, o Salvador, que pôs nas mãos da Igreja ser sinal vivo
desse encontro e dessa salvação é uma realidade que tende a rarear. Muitas famílias experimentam esta realidade da perda da fé cristã por parte de algum ou alguns dos seus membros e conhecem o vazio que se instala na vida da família ou na vida de algum dos seus membros quando isso acontece. Percebem a falta de horizontes, percebem até a perda de uma dimensão ética, percebem a erosão dos valores fundamentais e às vezes percebem uma vida com pouco sentido ou às vezes mesmo sem sentido. E esta, com certeza, é uma das dimensões fundamentais que nós havemos de cuidar ao longo da vida toda, de um ponto de vista pessoal, mas também familiar, e, concretamente, neste tempo da Quaresma, que é o tempo, então, propício para nos fazer ir ao deserto, onde se dá o encontro com Deus. E, como nos disse o Papa Francisco na homilia da quarta-feira de cinzas, este é o tempo para regressar a Deus, para voltar a Deus, uma vez que a perda da fé, e qualquer um pode ver arrefecer ou pode ver perder-se a sua fé, precisa de estar atento e ter esse cuidado absolutamente necessário. E depois, o cuidar da fé dos outros, para que se não perca. Ficamos, portanto, com estas três perdas dos outros, da esperança e da fé, e podemos, com certeza, alargar o leque na nossa reflexão pessoal, alargar o leque das perdas que fazem parte da nossa vida e que havemos de fazer momentos fortes que nos abrem às portas da vida, da esperança e da fé. José e Maria perderam Jesus, o Filho, no Templo de Jerusalém. E é a perda que, como há pouco referi, pré-anunciava a perda maior de Jesus, o Filho, na cruz. Nem num momento nem noutro perderam a fé, nem a esperança no Deus que se revelara ao povo de Israel e que agora acompanhavam com solicitude paterna e materna na pessoa do Filho Jesus. A confiança em Deus e a certeza de que Ele é sempre fiel às suas promessas de salvação alimentaram a espiritualidade e a vida interior daquela família. Deram fundamentos sólidos ao seu coração e levaram a esperar na redenção, podemos dizer, contra toda a esperança. Em vez de perderem o filho, aceitaram, mesmo com perturbação e dúvidas, mas sempre com serenidade, que foi acolhido nos braços do Pai. Quando perderam Jesus em Jerusalém, puderam encontrá-lo na casa do Pai. E quando perderam Jesus na cruz, puderam acolhê-lo como Cristo ressuscitado. E este é o fundamento da esperança que nasce da fé. Perdeu-se o Filho, encontra-se na casa do Pai. Perde-se Jesus na cruz e encontra-se Jesus ressuscitado, a fonte de toda a esperança. Este é o testemunho de José e Maria e esta é a boa nova que nos convidam a anunciar neste tempo de grandes perdas para toda a humanidade. Deixo-vos, portanto, para este final do nosso retiro e para esta manhã de domingo, concretamente para estes momentos que ainda antecedem a celebração da Eucaristia às 10 horas, estas reflexões e aquelas que o Espírito vos inspirar. E, entretanto, o Padre Nuno Fileno vai ler o texto proposto pela doutora Sílvia, que hoje não pode estar presente, mas que preparou, dando continuidade ao mesmo ritmo do retiro
tal como o temos vindo a realizar. Ao meditarmos sobre este texto nesta quaresma de pandemia, somos confrontados com uma escolha, um desafio perante cada perda: a esperança ou o desespero. Tal como a família de José, também nós estamos em peregrinação, uma metáfora da vida, hoje plena de lágrimas e sofrimentos. Se olharmos para os tempos de hoje sem os olhos da fé, só vemos perdas pessoais, familiares, económicas, sanitárias e sociais. Esta quaresma parece durar há um ano e não ter fim à vista. Quem poderá salvar-se? A exemplo de Maria e José, perante as nossas perdas, precisamos de nos agarrar à fé, à boa nova de esperança trazida por Jesus. A fé será sempre o elemento de ligação e união familiar e, em igreja, o seguro do cristão face a todas as perdas, a todo o sofrimento, para não cairmos na angústia e no desespero, mas, unidos à Sagrada Família, resistirmos a todas as tribulações. Quando nos sentimos perdidos, devemos, como Maria e José, procurar o Menino Deus com todo o afinco, usando como GPS o templo de Deus, que é a sua Igreja e a sua Palavra. Nesta viagem rumo a Jerusalém, meta terrena e celeste, guiemo-nos pelo exemplo de José, sereno, paciente, confiando sempre em Deus e na sua graça. Como aconteceu com Jesus no templo, os tempos de perda e de privação são geralmente tempos de mudança. De certa forma, esta pandemia deve marcar o fim da nossa infância na fé e o começo da nossa idade adulta, como Jesus no templo. Se tivermos a coragem criativa de encarar de frente os desafios deste tempo, sairemos fortalecidos na fé em Deus e no amor aos irmãos, e tal como Jesus entre os doutores da lei, poderemos encontrar uma sabedoria que não saberíamos ter, pois Deus serve-se das perdas na nossa vida não para nos castigar, mas antes para nos amadurecer. A vida é muitas vezes perder-se, perder para ganhar a Deus. O mundo em que vivemos não gosta de perdas nem de perdedores, mas muitas vezes temos de sofrer perdas para ganharmos a vida em Cristo, que não veio para acabar com as perdas e o sofrimento, mas antes para lhes dar um novo significado, para os orientar e nos orientar para o Pai. Certos de que Jesus é o melhor remédio para a ansiedade e dor, entreguemos-lhe todas as nossas perdas, pessoas, saúde, esperança, fé, e confiemos-lhe a nossa vida, particularmente nos tempos difíceis que vivemos. José, como Maria, não se revolta nem desespera com a perda do menino, antes confia em Deus, pede-lhe ajuda e guarda todas estas coisas no silêncio do seu coração. O silêncio de Maria e José não é um sinal de derrota ou resignação. É antes um sinal de abertura e confiança em Deus. É para mim difícil dizer como Jesus: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha? Sim, é certamente muito difícil. Mas tenhamos a coragem de seguir o exemplo de Maria e José. Eles perdem Jesus, mas não a esperança e a fé. A confiança em Deus atenua e dá sentido às perdas, orientando-nos para a esperança e para a redenção. Como filhos de Deus, temos uma certeza adicional. Todos os que perdemos são acolhidos nos braços de Deus Pai. Tudo o que de relevante perdemos, podemos reencontrar no templo, na Igreja. E eu?
como estou a viver este tempo de provação. Se perdi alguém que me era próximo, confio como São José que essa pessoa foi acolhida por Deus? Sinto-me perdido, desanimado, sem fé e sem esperança? O que posso aprender com José? Senhor, ajuda-me a, com coragem criativa, levantar o meu olhar para Ti, ajudar a levantar aqueles que estão caídos à minha volta, em minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade. Ajuda-me a reencontrar-me e a reencontrar-te no templo que sou eu e que é cada irmão doente, desempregado, faminto, moribundo. Rezemos por todos os que perdemos nesta pandemia e peçamos a Deus que os acolha nos seus braços de Pai. Rezemos por todos aqueles que se perderam neste tempo de enormes provações e desafios e, por intercessão de São José, peçamos a Deus que se reencontrem e o reencontrem e que a paz e a alegria voltem em breve a reinar nas nossas vidas e no nosso coração.